Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Observador, dando uma olhada aqui nas notícias do dia. Eu me chamo Fábio Pirajá, sou capixaba, Vitória, Espírito Santo, né? E dando pitaco aí notícias do Brasil e do mundo, né? E a gente fala sobre tudo aqui no canal, tá, gente? Sobre economia, política, geopolítica, guerra, costumes, ah, tudo. História, geografia, Brasil e mundo, né? E a gente agora está diante dessa nova pesquisa da Atlas Intel, que a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa pesquisa. Eu estou aqui com, por exemplo, com a Carta Capital, que é uma revista mega comunista do amigo Mino Carta, amigo de Lula, de 40 anos de amizade, né? E essa Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, segunda-feira, dia 30, sexta-feira, perdão, hoje, dia 30 de maio, né, aponta que 53,7% do Brasil, dos eleitores, né, do ano que vem, desaprovam o desempenho do governo Lula. Essa matéria da Carta Capital, eu achei até estranho, porque abriu dizendo a manchete: cresce a desaprovação ao desempenho de Lula, diz pesquisa Atlas. Veja os números. Você vê que a Carta Capital costuma dizer que Lula vai muito bem, né, que ganha de todo mundo, aquelas coisas que a gente já sabe como é que funcionam, né, gente? E eu estava vendo aqui o valor econômico, é interessante também, olha lá, Lula seria derrotado por Tarcísio, Michele e Bolsonaro no segundo turno. Ele ganha no primeiro, tá? Assim, ele passa, ganha no primeiro não, ele passa para o segundo turno, mas no segundo perde, segundo a Atlas Intel. Vamos tentar entender isso aqui, gente, porque é muito louco, né? É bastante interessante a gente tentar entender essa pesquisa aqui. Eu sei que a desaprovação dele está em 54%. Também, né, gente? Roubando aposentado e pensionista com sindicatos e organizações, associações ligadas ao PT, PSOL, PCdoB, aos sindicatos do ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, o irmão do Lula com um sindicato gigante ligado a CUT, a Central Geral do CGT, se não me engano, CUT e CGT. Gente, é isso aí, né? Essa caristia toda por conta dessa inflação, o governo não para de gastar, agora estão querendo roubar a gente no IOF, esse aumento do IOF, porque, gente, o governo vai ficar parado porque não tem dinheiro. Não há dinheiro, eles acabaram com o dinheiro. Tá tudo sendo desviado e roubado. Da onde vai tirar dinheiro? O Haddad não sabe de onde tirar o dinheiro. Agora estão negociando lá com o Capitão Cueca, Crazy Hoffman, com Davi Alcolumbre, Hugo Mota, porque o Congresso já falou que não vai aprovar se não houver algumas modificações aí nessa nova legislação que vai modificar o IOF, né? Que é aquele imposto sobre movimentações financeiras, né, gente? É bizarro, todo mundo paga, né? É uma coisa terrível esse IOF, né? Devia acabar isso aí. Devia ser inconstitucional essa porcaria de você ficar criando penduricalhos para roubar o cidadão brasileiro, né? O contribuinte. Sei que a desaprovação dele está em 54%, contra 45,5% que aprova. Eu gostaria de saber, você aprova o governo Lula? Está aprovando essas medidas todas? Está aprovando isso aí mesmo? É verdade? Desmatamento recorde, Yanomamis que estão se auto-extinguindo, também aumentou pra caramba esses números, que era tudo culpa do Bolsonaro, né? Bolsonaro que matou 700 mil pessoas durante a pandemia. A gente está vendo a epidemia aí de dengue, ninguém fala nada, tá todo mundo quieto. Queimada na Amazônia, todo mundo quieto. Desmatamento na Amazônia, Marina Silva não fala mais nada. Só agora o foco dela é a briga com o Marcos Rogério lá na comissão, que ele foi misóginis. Até a exploração da Petrobras na margem equatorial, que já vai passar, até porque o Lula quer, né? A exploração de petróleo lá na margem equatorial, lá em cima, né? Lá no norte, nordeste, norte, de Natal até a foz do Rio Amazonas, lá em cima. E, gente, quem são esses 45,5% que aprovam esse governo do Lula? Eu gostaria de saber. Ali eu gostaria de saber quem foi que votou no Lula. Eu até conheço algumas pessoas, mas será que elas estão gostando mesmo do que está acontecendo? Bom, na rodada passada, em abril, 50% desaprovavam, subiu para 54%, tá? Isso é muita coisa. Contra 46% que aprovavam e agora tem 45% que estão aprovando, né? Agora, essa é a pesquisa, gente, com relação à economia. Agora tem essa pesquisa aqui, esse dado da mesma pesquisa da Atlas Intel e Bloomberg, falando sobre a derrota do Lula
no segundo turno para todo mundo. Bom, Bolsonaro está inelegível, né, gente? Então, Tarcísio, uma dobradinha de Tarcísio com Michele, gente, ia ser um problema para Lula, hein? Ele derrotaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma eventual disputa à presidência de 2026, no primeiro turno. Desculpem, gente. Estou ficando meio gripado, hein? O Lula segue na preferência e em maio ampliou a vantagem sobre Tarcísio, segundo pesquisa Atlas Intel divulgada hoje, sexta-feira. Lula, entretanto, perderia no segundo turno. No segundo turno ele perde para o Tarcísio, perde também para a Michele Bolsonaro e perde, claro, para o Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, né, gente? Depois dos escândalos no INSS, a desaprovação de Lula bateu então 53,7%. Se ele está achando que isso não ia resvalar no governo dele ou na imagem dele como candidato para o ano que vem, ele está redondamente enganado. Agora, que a imprensa parou de falar no INSS, parou. Você entra aqui no Google Notícias, Yahoo Notícias, no UOL, você não vê mais aquelas manchetes, INSS e tal. Eu não sei o que acontece, gente. Essa imprensa realmente devem estar levando muito dinheiro para ficarem quietinhos, tá? Sei que é a primeira vez que o trio opositor derrotaria Lula. Primeira vez, então, que Tarcísio derrota Lula, Michele derrota o Lula no segundo turno também, e o Bolsonaro que está inelegível. Mas ele continua pontuando e o pessoal continua pesquisando com o nome do Bolsonaro nessas pesquisas, né? Não tem como tirar, né, gente? Até porque alguma coisa ainda... Não sei se ele será preso. O que vocês acham? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Lula ampliou a vantagem em relação à pesquisa do mês passado, que era de 42,8 a 34,3, né? Também tem o Caiado, que é do União Brasil, com 4,7%. Pô, esquece Caiado, você não tem chance nenhuma, cara. Pablo Marçal, com 4,6%. Ciro Gomes, que fica sempre com 3,5%, nunca passa disso, né? Tem Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite com 2,1%, 2%, né? Não tem chance nenhuma também, gente. Ratinho é governador do Paraná e Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul, né? Romeu Zema, que é governador de Minas, com 1,4%. Não são figuras nacionais expressivas, gente. São figuras locais, né? Estaduais. Então não tem como. Infelizmente, não tem como a gente pensar numa campanha eleitoral no ano que vem e eleições no ano que vem sem Bolsonaro. Não tem como. Não tem como. Ele vai definir o candidato da direita se ele não tiver elegível e, infelizmente, a gente vai... Eu não sei o que vai acontecer, gente. Uma venezualização desse processo eleitoral no ano que vem, tirando todo mundo que tem voto na direita do caminho, tornando inelegível, investigação PGR, tirando mandato, ficha suja, não sei, eles vão inventar um monte de coisa e o perigo é o que o TSE vai fazer. Se bem que o TSE ano que vem vai estar com o Nunes Marques, né? Então, eu não sei, sinceramente eu estou preocupado. Vamos ver, vamos perguntar aqui, quem será o presidente do TSE em 2026? Nunes Marques, gente. Nunes Marques, ano que vem, ele será o presidente da corte, tá? Tá aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Matéria de 2024 da CNN, mas tá atual, né? Isso aí. Ele vai ser o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, será então o presidente do TSE. Bom, o presidente do TSE tem bastante poder, né? Mas eu não sei se ele consegue administrar essa eleição do ano que vem de forma imparcial por conta dos colegas, né? E por conta do STF. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, Lula perde para todo mundo, os três candidatos, um inelegível, que é o Bolsonaro, e Michele e Tarcísio no segundo turno no ano que vem. O que vocês acham, gente? O que será que vai acontecer? Deixa um comentário aí. Será que vai ter interferência do TSE novamente, como aconteceu em 2024, por exemplo, retirando o X do ar, tirando o Twitter do ar durante a campanha, ou como aconteceu em 2022, né, gente, com aquela campanha esdrúxula, lá, esquisita, do governo Lula, lá no Nordeste, com as inserções de rádio e televisão no Nordeste, que não podia falar que Lula era amigo do Maduro, do Hugo Chávez, do Ortega, do Xi Jinping. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Valeu, pessoal.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.